Peripita, a gente chama de volta Fernanda Manhota, a nossa analista de internacional, porque eu quero repercutir contigo, Manhota, sobre esses primeiros passos, né? Nós estávamos abordando essa questão das primeiras 48 horas e, olha, a escolha por essas ligações, né, e por esses diálogos, escolhidos a dedo esses líderes da comunidade internacional, diz muito, são importantes. O que você depreende desses movimentos, Manhota? Olha, Débora, é importante ter em mente que o presidente Trump, quando ele governou da primeira vez, ele imprimiu, né, na sua política externa muito desse olhar nacionalista, né? Então, como a prioridade dele, em geral, está para questões domésticas e ele tem a tendência de olhar para o mundo como sendo um espaço a partir do qual ele pode realizar esses objetivos nacionais, ele costuma ser menos engajado em política internacional. E quando ele decide buscar esse engajamento, ele tem uma característica que a gente costuma dizer que é meio transacional, é até um pouco contábil, né? Ele tem a leitura sempre de tentar extrair o máximo que ele pode dos parceiros, dos aliados e também levar a uma maior responsabilização desses atores. Alguns até falam que o foco do Trump em política externa costuma ser, né, o retorno sobre o investimento americano. Então, essa é a preocupação dele. Se a gente olhar, por exemplo, para a economia, né, economia, comércio, ele basicamente se incomoda com quem mantém déficit com os Estados Unidos, então é um incômodo ali de entender que o país está vendendo mais para os Estados Unidos do que está comprando, isso desfavorece a indústria, né, o mercado interno dos Estados Unidos, os produtores, enfim. E do ponto de vista geopolítico, ele primeiro se incomoda muito com estruturas multilaterais, ele tem uma tendência a preferir o diálogo bilateral, né, ele não compactua dessa ideia de uma ordem das instituições, ele tem um certo ceticismo em relação a isso. Depois, em relação à OTAN, o incômodo dele em particular nesse caso é com o fato de que os americanos são os principais financiadores da segurança europeia, então ele já fez isso uma vez e deve repetir, inclusive nessa ligação que a gente descrevia, já deu esse recado, né? Quer dizer, os europeus têm que se responsabilizar pela sua própria segurança e os americanos não vão usar os dinheiros do contribuinte americano para fazer essa defesa. Isso é algo que a gente pode esperar do presidente Trump, ele já fez uma vez, prometeu na campanha e deve repetir esse discurso. E também, do ponto de vista ainda geopolítico, ele tem uma tendência a acreditar que os Estados Unidos têm que exercer coerção mundo afora mais pelos mecanismos econômicos do que militares. Ele não foi, durante o primeiro governo, um presidente que se engajou em muitas guerras. É claro que o mundo de 2016 era diferente do mundo de 2024. Agora ele não tem muita escolha, né? Ele vai ter que lidar com Gaza, Israel, com a Ucrânia, mas a expectativa nessas frentes de batalha, e no caso da Ucrânia em particular, é que ele opte por um olhar um pouco mais afastado do que os democratas. Nesse sentido, os democratas eles costumam adotar uma política externa muito mais moralista, né? A ideia de levar certos valores para o resto do mundo, de buscar o engajamento de outros países como aliados, né, viscerais em certas causas, não parece que vai ser o caso do Donald Trump. O que se espera muito no caso da Ucrânia é, primeiro, que o fluxo de recursos seja diminuído, isso não é só algo que o Trump deseja. Os republicanos, mesmo tendo apoiado os pacotes de ajuda de Biden, já estão incomodados no Congresso com isso, então certamente vai haver um corte desses recursos. Segundo, a OTAN vai ter sim que depender mais dos europeus do que dos Estados Unidos. E terceiro, é muito provável que os americanos entrem nessas negociações de paz tentando convencer Zelensky e o time ucraniano de que não tem como terminar essa guerra sem ceder território. Isso é algo que muito provavelmente vai, de certa maneira, favorecer Putin, que muita gente vê como uma aliança, né, ainda que informal, de Trump, mas que sem dúvida passa por esse lugar que é um lugar de entender que os Estados Unidos não tem que ser polícia do mundo, né? O Trump, ele realmente não tem essa abordagem, pelo menos não teve até aqui, Débora.